Olá, meu nome é André Barcauer. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre um tema fascinante, que é a gestão de projetos de inteligência artificial e ciência de dados em geral. Na verdade, parece que é um projeto como outro qualquer, e não tem nada de comum, não tem nada de igual a outros projetos, muito pelo contrário. Tem características muito específicas, até por isso não se convertem em projetos simples de serem gerenciados. Tem especificidades muito particulares, digamos, de projetos de inteligência artificial, e como o mundo está crescendo através de dados, quer dizer, a gente está vendo um movimento muito forte nesse sentido. No meu modo de ver, a inteligência artificial é o quarto turning point em termos de grandes invenções da história, né? Tivemos turning points praticamente em cada revolução industrial. A gente teve lá a máquina a vapor, depois teve a eletricidade na segunda revolução, os próprios computadores na terceira revolução, e sem dúvida nenhuma a inteligência artificial é a protagonista dessa quarta revolução, ainda que estejamos vendo somente um pedacinho, né? Estamos ainda, digamos, arranhando a pontinha ali do iceberg de potencial que tem a inteligência artificial em todas as áreas, em todos os segmentos, na nossa própria vida, no nosso próprio cotidiano. Vamos entender um pouquinho como é que esses projetos funcionam, vamos entender um pouquinho as belezas e agruras de gerenciar projetos de inteligência artificial. E para assim, começar falando, já explicando um pouquinho o sentido disso, deixar claro que projetos de software e projetos de inteligência artificial são completamente diferentes. Quer dizer, é claro que existe um pouco de software, né, um pouco de desenvolvimento de software dentro de projetos de inteligência artificial, porque quando você faz um front-end, quando você acaba de desenvolver um modelo, etc., você tem que apresentar isso, você tem que, de alguma forma, fazer isso interagir, né, com o mundo do que está se esperando, com aquela previsão, com aquela hiperpersonalização, com aquela detecção de anomalia, seja o que for. Mas o software em si, ele na verdade, ele é um pedaço desse projeto, é um pedaço pequeno, né? Quer dizer, não é nem sequer o protagonista, tá certo? O software, a desenvolvimento de software é um projeto, é uma parte do projeto de inteligência artificial, mas sem dúvida nenhuma não é a maior parte, né? A maior parte consiste de experimentações, a maior parte consiste literalmente de trabalho duro, né? Literalmente de testar algoritmos, de testar modelos até você chegar num nível adequado, um nível que se ache interessante de predição, caso predição seja o objetivo do modelo. Então, deixando aqui já bem claro que desenvolvimento de software é uma coisa, a programação tradicional, né? E projetos envolvendo a inteligência artificial, a linguagem de máquina, perdão, a machine learning, são bem diferentes. E essa divisão, ela às vezes não fica muito clara quando se faz, por exemplo, contratações de times para desenvolvimento de projetos de inteligência artificial. Esse é um ponto importante de comentar. Um outro ponto, vou até pegar a canetinha aqui, é que, fazendo uma rápida analogia, é como se a gente tivesse aqui os ingredientes, que são os dados, né? O algoritmo, que é a receita, e o objetivo final é a produção de um modelo, que depois vai ser operacionalizado, obviamente, no ambiente de inferência, ou seja, você vai ali utilizar esse modelo para alguma coisa, né? Afinal de contas, foi para isso que se pensou em ter algum tipo de projeto ligado à ciência de dados, à machine learning, na organização. Agora, é importante deixar claro que qualquer mudança que se faça aqui, obviamente que influencia no bolo, né? Qualquer mudança que se faça aqui também influencia no bolo. Então, dados diferentes, com algoritmos diferentes, vão produzir bolos diferentes. E aqui é exatamente nessa junção que está, vamos dizer, o epicentro da dificuldade, né? Aqui que está realmente, vamos dizer, o grande X da questão, né? Em projetos de inteligência artificial. Quer dizer, não é tão simples você gerar um conjunto de dados e um algoritmo, ou mais de um, enfim, que juntos, combinados, produzam exatamente o objetivo que se almeja. Parece simples, a ideia é fácil, né? Quer dizer, o entendimento da ideia é muito simples, mas na prática isso se converte num desafio muito grande. É isso que é tentado, e muitas vezes, nós vamos ver já aqui em números, isso não é conseguido, logrado da maneira que se esperava.
Muito bom. Onde é que fica o gerente de projetos nisso, né? O meu background, eu não me apresentei, mas o meu background fundamental, digamos assim, bom, minha primeira formação foi em tecnologia, eu lidei com projetos de inteligência artificial na faculdade, isso tem muito tempo, não vou entrar nesse mérito, mas a inteligência artificial era rudimentar, né? Quer dizer, trabalhava com sistemas especialistas, uma época ainda vamos dizer, um segundo inverno da inteligência artificial, como se diz na teoria, e nem se compara o que é hoje em termos de desenvolvimento, né? Quer dizer, não se tinha o poder de processamento que tem hoje, não se tinha a memória que tem hoje, não se tinha as linguagens que tem hoje para se trabalhar com inteligência artificial. Então, depois, eu fui trabalhando com projetos, a minha formação toda, digamos, a minha vida profissional toda é baseada em gerenciamento de projetos, de tecnologia, em sua maioria. Hoje, dando aula e consultoria nisso, a gente percebe o crescimento desse segmento, como eu comecei falando com vocês, mas é preciso que o gestor de projetos também se reposicione nesse sentido. O que eu quero dizer com isso, né? É, a linguagem de hoje em dia, a linguagem de projetos ligados à inteligência artificial é uma linguagem específica. E eu não estou dizendo que o gestor tem que ser um especialista em algoritmos de machine learning, mas entender o potencial que cada categoria de machine learning tem, cada algoritmo de machine learning tem dentro de cada categoria, entender esse processo que eu vou conversar com vocês aqui, né, de preparação de dados, de entendimento do ambiente, né, de você testar modelos, fazer o QA do modelo, entender esse fluxo, esse processo de trabalho, ter uma metodologia para gerenciar projetos de inteligência artificial, eu vejo como sendo assim fundamental. Quer dizer, há uma necessidade de adaptação desse gestor, no sentido do conhecimento não só do negócio, mas também das outras áreas envolvidas em projetos de inteligência artificial. Quer dizer, é preciso conversar com cientistas de dados, é preciso conversar com desenvolvimento de software, é preciso conversar com o negócio, obviamente, e, claro, algum conhecimento aqui de machine learning, de estatística e até de engenharia de dados é muito útil. Por que que é muito útil? Porque obviamente que quando você vai tratar de um assunto de negócio, a gente já está pensando também como é que isso pode ser, de alguma forma, operacionalizado. A gente está pensando, né, a gente está entendendo as dificuldades que um engenheiro de dados vai passar quando ele discutir com vocês uma questão de clusterização, uma questão de onde que esses dados podem ser armazenados, na escalabilidade desses dados e outros detalhes. Além disso, você entender as possibilidades dos algoritmos facilita muito na conversa com a equipe técnica que vai, de fato, desenvolver aquilo, que vai, de fato, testar aquilo, que vai ter o trabalho de desenvolver a engenharia de dados. Então, há necessidade, sim, da mudança do perfil do gestor de projetos, o que é ótimo, né? Eu acho que isso é muito bom, porque a gente está se adaptando sempre, o mundo está mudando, temos que mudar também, até para que não fiquemos obsoletos em termos de gestão, né? Uma coisa só para acalmar os ânimos dos gestores aí, quanto mais as máquinas forem entrando, melhor, porque vamos ter mais tempo para fazer o que a gente faz de mais interessante, de mais gostoso, de mais que a gente é único por enquanto, que é o nosso lado socioemocional. Muito bom. Características dos projetos de inteligência artificial, né? Eu não gosto de ler slide, mas assim, só para ter uma ideia geral, são projetos muito VUCA, né? Muito voláteis, muito ambíguos, muito complexos em geral, e muitas vezes não se tem exatamente a definição do objetivo do projeto, as expectativas também são um pouco confusas, o próprio trabalho, a natureza do trabalho, ela é muito exploratória. Então, isso a gente já pode ter uma pista aí de se combina mais com uma abordagem mais cascateada, uma abordagem mais ágil, né? Quer dizer, o projeto não é um projeto que você tem a resposta desde o início. Pelo contrário, você não tem a resposta, você está fazendo um trabalho completamente empírico, né? As possibilidades de resultado desse trabalho são inúmeras, que você pode ter desde um relatório simples, como se fosse uma coisa, vamos dizer, como se fosse um BI, um produto de um BI, só que não é mais um BI, né? Não é mais olhando no retrovisor, nós estamos olhando para frente, até toda uma aplicação completa de real-time, com streaming e por aí vai, analisando dados em tempo real. Então, assim, ou automação, enfim, ou seja, as possibilidades são infinitas.
E isso acaba gerando problemas, sabe? Porque você tem a taxa de sucesso em projetos de inteligência artificial é baixíssima no mundo afora. Tem várias pesquisas falando sobre isso, né? Mas nós estamos falando de 15%, alguns falam 14%, 10%, 12%, mas não é mais, não passa de 20%. E se a gente pensar no investimento que está sendo feito no mundo afora, uma taxa de 20% é uma taxa, assim, se for 20%, é uma taxa bastante baixa, né, dado o investimento. E quais as razões disso, né? Bom, o slide está falando quais são as razões. Então, falta de uma estratégia para dados, expectativas não realistas. Eu chamo a atenção dessas causas que estão apontadas aqui, que algumas dessas causas são técnicas, né? Então, quando a gente fala por exemplo, dados não preparados para machine learning, quer dizer, a preparação dos dados é fundamental, né? É uma coisa, né? A própria complexidade inerente ao projeto, dado que há uma complexidade no tipo de análise que é feita, até uma certa intuição de que tipo de algoritmo utilizar versus o problema que se tem, etc. Mas você também tem um problema comportamental além da questão técnica, né? Tem a questão das máquinas, obviamente, investimento, etc., mas você também tem uma questão comportamental, quer dizer, expectativas não realistas. Imagina que você quer abraçar o mundo, né? Quer dizer, então vamos usar inteligência artificial, até porque imagina-se que o uso de inteligência artificial vai te colocar, enquanto organização, na hype, né, da inteligência artificial como um todo do mercado. Só que não é bem assim. Às vezes o problema que você tem sequer precisa ser resolvido com inteligência artificial, ou caso a inteligência artificial venha a ser a solução, às vezes não é interessante que se comece com um elefante, né? Vamos começar com um ratinho, né? Vamos entender se o ratinho funciona, e na medida que o ratinho cresça, a gente faz um cachorro, do cachorro a gente faz um camelo, do camelo parte para o elefante. Mas essas expectativas não muito conjugadas com a realidade acabam levando a problemas nesse tipo de projeto. Obviamente que o uso de metodologias adequadas também ajuda bastante na gestão do projeto e entre outras questões, né, como, por exemplo, a própria dificuldade de conseguir pessoas para isso. Não é fácil você conseguir hoje em dia no mercado, apesar da situação do Brasil de tantos desempregados, mas na área de tecnologia e na área de ciência de dados, você tem uma falta de pessoas absurda, um gap de pessoas absurdo. E achar um unicórnio, quer dizer, achar uma pessoa que entenda, digamos, de engenharia de dados, de desenvolvimento de software e de ciência de dados, nossa, é peso de ouro, quer dizer, você não acha uma pessoa assim com facilidade, né? E nem estou sugerindo que essa pessoa seja melhor, porque a gente está percebendo também, com o passar do tempo, que cada vez mais está se vendo uma especialização, digamos assim, cada vez maior nessas áreas que eu estou comentando com vocês, né? Quer dizer, cada área dessas, dentro de um projeto de inteligência artificial, ela está se especializando cada vez mais, especializando a especialidade dentro da especialidade. Bom, existem alguns frameworks para gerenciar projetos de ciência de dados, presta atenção, né? De ciência de dados. Vários, né? Harvard Data Science, ou a SAM, a Microsoft Team Data, o TDSP, né? Que é bem interessante, por sinal. O Dominus Data Labs é interessantíssimo. O Uber Machine Learning, esse aqui é bacana, que tem uma pegada, digamos assim, de Lean Startup, né? De você testar, voltar e fazer de novo, é interessante. Todos, na verdade, têm aqui uma questão recursiva, que é fundamental na gestão de ciência de dados. O CRISP-DM, esse aqui sem dúvida nenhuma, a gente vai ver aqui, vocês estão vendo aqui as fases do CRISP-DM, eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês. Ele, sem dúvida, ele é o mais difundido, apesar de já ter 20 anos, assim, ele não é novo exatamente, pelo contrário, é o mais antigo aqui, mas ele é muito difundido, né, para projetos de ciência de dados. Mas repare que a preocupação é com ciência de dados, e não necessariamente gestão de projetos de ciência de dados. Isso é um ponto importante, porque existem algumas características, né, da própria gestão que precisam estar embutidas dentro da questão da ciência de dados pura, por assim dizer. Uma coisa é você gerenciar ciência de dados, outra coisa é você estar preocupado com a visão gerencial do gestão do projeto da ciência de dados, né? E aí não é só a ciência de dados puramente, mas estamos falando inteligência artificial, que pode envolver outras coisas também. Claro que a base é machine learning, a base são os dados,
mas existem outros frameworks, como a gente sabe, que as pessoas tentam, né, de alguma forma, colocar ali. Tem saído, tem ocorrido iniciativas muito interessantes, como Data Driven Scrum, por exemplo, a utilização de Scrum e Kanban para gestão de dados, para gestão de inteligência artificial, perdão, que também pode ser profícua, mas como é que isso se encaixa, né? Existe uma metodologia que eu acho particularmente bem interessante, que é a CPMI. A CPMI é da Cognalytica, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, é bem bacana. Ela é muito baseada no CRISP-DM, muito baseada, até pelas fases aqui que vocês estão vendo, de Business Understanding, Data Preparation, Data Modeling, Model Evaluation e Model Personalization. A graça aqui é a seguinte, né? Além da preocupação com os dados, ela tem a preocupação com a gestão, a preocupação com o gestor. E isso é um dado muito relevante, porque na forma como você vai gerenciar isso, os dois últimos slides eu comento sobre isso, faz toda a diferença, pode fazer toda a diferença no sucesso de um projeto de ciência de dados ou de inteligência artificial. Então, essa característica da CPMI me parece bastante interessante, né, para quem está preocupado com projetos de inteligência artificial, a preocupação que o gestor tem que ter com projetos desse tipo. E a primeira delas, aqui eu vou passar as fases, enfim, eu vou fazer um resumo, digamos assim, mas a primeira delas que a gente tem que pensar nessa decisão de go ou no go, né, é basicamente o seguinte, quer dizer, vale a pena usar um projeto de inteligência artificial? É meio controverso falar isso, né, mas numa palestra que se supõe falar de projetos de inteligência artificial, mas será que é necessário de fato? Quer dizer, muitas vezes você está fazendo ali, como eu disse, um hype em cima do assunto, e será que de fato é necessário usar a inteligência artificial? E se sim, quais são os padrões de inteligência artificial que a gente está falando? Ou seja, o que exatamente eu quero atingir com isso, né? Quer dizer, é importante você saber por que você está fazendo o que você está fazendo, por que eu estou adotando um sistema A, um sistema B, e se eu estou usando, será que eu tenho que ter algum tipo de preocupação ética com o que eu estou fazendo, com o que eu estou desenvolvendo, qual é a abrangência do que eu estou desenvolvendo, né? Quais são as partes do projeto que de fato estão ligadas à inteligência artificial, até tomar a decisão de fazer ou não fazer, a chamada decisão de go ou no go. Existem várias possibilidades aqui, eu acho interessante esse mapinha da Cognalytica, que é a mãe, né, da CPMI, da metodologia, que eles meio que dividem aqui em 7 padrões de possibilidade de atuação de inteligência artificial. Claro que cada padrão desses aqui é um mundo de possibilidades, mas estamos falando de hiperpersonalização, reconhecimento de imagem, conversação, interação, né? Análise preditiva, obviamente descoberta de problemas, de resolução de problemas, sistemas autônomos, padrões e anomalias, ou seja, uma série de possibilidades que a inteligência artificial pode trabalhar, e cada parte dessas aqui vamos dizer, uma característica que pode demandar um tipo A, um tipo B, um tipo C de abordagem, de algoritmo, enfim. Mas as possibilidades são infinitas, e isso é importante deixar claro, porque, de uma forma ou de outra, a gente tem que entender o seguinte: por que estamos fazendo esse projeto? Como qualquer projeto que a gente começa, a gente tem que falar o seguinte: olha, temos um charter, temos aqui um termo de abertura, por que vamos fazer isso aqui? E se vamos fazer, como é que a gente deve começar? Como eu disse antes, na identificação de causas de por que projetos de A dão problema, uma delas é aquela coisa de você começar de uma maneira, vamos dizer, megalomaníaca, né? Que vamos fazer tudo de uma vez. Quando, na verdade, o ideal é você começar com MVP. O MVP que eu digo no seguinte sentido, quer dizer, vamos pensar o que gera mais valor, né? O menor que gera mais valor, Pareto, né? Quer dizer, os 20% que geram 80% de mais retorno. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos estudar aqui e vamos priorizar as entregas mais interessantes. Quer dizer, vamos fazer um backlog aqui, por exemplo, e entender qual é o maior retorno de investimento, no sentido literal, né? Além disso, aproveitar, se possível, modelos pré-treinados. Se a gente pode aproveitar modelos que já existem, por que não? A gente ganha tempo. Repare que essa questão aqui do fail or gain fast, but learn anyway, a ideia é a seguinte, quer dizer, mesmo que se falhe e vamos falhar, a gente está aprendendo com o processo o tempo todo. Isso é uma consideração importante, né? Quer dizer, independente da energia gasta aí, a gente está se aprendendo se estivermos falando de pequenos pacotes de desenvolvimento e não pacotes gigantes, né? de iteração. Ou seja, começar pequeno, pensando no valor maior.
uma das formas de aumentar esse potencial logo de cara é você pensar não em desenvolver do zero, mas você pensar em aumentar a inteligência. Esse aumento de inteligência humana pode se dar através das máquinas, como, por exemplo, um chatbot, que é, em geral, dos desenvolvimentos de inteligência artificial, dos projetos, é um dos mais simples. Então, você começa com uma coisa mais simples, um robozinho, né? Aquela coisinha ali que pode ajudar. Você tem, inclusive, aplicações disso já pensadas para a própria gestão, para o próprio gestor de projeto, indo numa crescente, né, de análise preditiva até a automação, que aí é uma coisa bem mais complexa, uma coisa mais... não é interessante que a gente já comece pelo mais complicado, pensando no todo, vamos fazer isso aqui, vamos fazer o mundo... Não, vamos pensar devagarzinho, vamos pensar como é que essa coisa pode ir crescente na nossa organização, como é que os projetos podem ser desenvolvidos de maneira crescente dentro da organização, né? Essa decisão de go no go, ela tem diversas nuances, como a gente está vendo aqui, né? Ou seja, é preciso que se pense, do ponto de vista do projeto, em aspectos de viabilidade, como qualquer projeto, né? Como qualquer projeto. Quando a gente fala de uma análise de viabilidade técnica e econômica e ambiental, né? Aqui nós estamos falando de, por exemplo, análise de viabilidade financeira, se tem dinheiro para investir nisso, estamos falando de equipe, material, equipamento, etc. Viabilidade tecnológica, porque cada vez mais, dependendo do que a gente está falando, a capacidade de processamento, a capacidade de máquina, ela é fundamental, dependendo da complexidade do algoritmo, por exemplo. Viabilidade de pessoas, porque tudo que a gente está falando, obviamente, depende de pessoas, e, como eu disse anteriormente, não está fácil você conseguir pessoas hoje treinadas para isso. Há um movimento forte nesse sentido, eu sei. Eu diria até mais, há uma solidariedade entre as pessoas que tanto de desenvolvimento de software quanto de ciência de dados muito grande, quer dizer, muitos sites, muitos eventos, muitos meetups, muitos workshops, etc., muitos grupos, né, discutindo ciência de dados, discutindo desenvolvimento de software ao mesmo tempo, isso é muito bom, mas há uma falta de qualquer forma. E, por último, não menos importante, a viabilidade de dados, porque muito se fala em projetos de inteligência artificial, ocorre que, sem dado, não tem projeto de inteligência artificial, não tem projeto nenhum. Os dados, isso é um ponto fundamental, né? São o coração da ideia do negócio. Tudo gira em torno dos dados, tá certo? Isso aqui é um Canvas. O Canvas, eu acho interessante a ideia do Canvas. O Canvas é a tradução, uma tela, né? Uma lona, digamos assim, onde você meio que dá um resumo do que pretende fazer. Então, aqui, basicamente, é uma ideia bem bacana, acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse artigo aqui da Harvard Business Review, onde eles demonstram, que eles sugerem, né, um Canvas, perdão, sugerem aqui um Canvas em que vai se decidir o que vai se fazer, né, que tipo de predição vai ser feita, qual que é a previsão, o julgamento humano de o que compensa versus o que não compensa em estar certo ou estar errado com aquela previsão, que ação pode ser tomada em função daquela previsão, e o resultado, né, quer dizer, o resultado que se espera atingir. E aí, para fazer isso, você tem que ter dados de treinamento, obviamente, você tem que depois saber também gerar dados para poder validar aquilo ali e dados para ver o resultado do trabalho que foi feito depois de ter sido feito o treinamento com aquele modelo. E aí você vai ter feedback e vai ver como é que isso impacta na tua organização. Quer dizer, por exemplo, uma vez que isso aqui funcione, digamos que o modelo funcione, isso vai gerar desemprego, por exemplo, você vai mudar pessoas, por exemplo, qual é o impacto que isso aqui tem do ponto de vista econômico, social, ou mesmo processual, né, de redesenho de algum trabalho. Bom, como eu estava dizendo anteriormente, essa figura acho que é emblemática, né? Os dados são o coração de tudo, né? Sem dados você não consegue fazer nada, e aí são importantes algumas considerações a respeito dos dados. Primeiro, onde é que a gente vai conseguir esses dados, né? Qual é a qualidade desses dados, qual o formato desses dados. Hoje a gente tem dados, uma quantidade imensa de possibilidade de e-mail, vídeo, som, todo tipo de configuração. Você tem uma quantidade absurda de dados, mas muitas vezes não exatamente limpos, não exatamente otimizados, não exatamente e principalmente rotulados. E aí fica mais difícil de trabalhar, né? Quer dizer, de onde vêm esses dados? Esses dados vêm de algum mecanismo específico de IoT? Esses dados vêm de e-mail? Qual é a origem desses dados? Quer dizer, é importante a gente entender como é que isso funciona, é importante a gente saber de onde vêm esses dados, qual a origem desses dados, porque através desses dados, repara,
a gente está vendo, né, a gente para ter um pipeline de dados, a gente está vendo que a quantidade de crescimento, né, de dados não estruturados é gigante. E quando eu digo dados não estruturados, quer dizer, quando o dado está tabeladinho, CSV, o dado está bonitinho, o dado é Excel, é uma maravilha, mas quando não a coisa complica, né? Uma análise em Python, uma análise em qualquer outra linguagem, com dado não estruturado, dá trabalho. Dá trabalho e demanda um certo aprimoramento desses dados, quer dizer, não só na extração, mas principalmente considerando o pipeline de machine learning, principalmente a preparação dos dados, que é, digamos, aí digamos, o descascar os dados, né? Isso aí é realmente a parte complicada do negócio. Tá? Você tem a parte, obviamente, depois de fazer os testes, mas os testes vão estar diretamente influenciados pela preparação. E dependendo da origem dos dados, a coisa complica profundamente, né? Até você ter um modelo treinado, etc. Até você chegar no nível de MLOps, quer dizer, um DevOps para machine learning. Então, isso não é trivial, esse processo, que eu quero dizer, né? Quer dizer, e os dados cada vez mais complicados, e cada vez mais com formatos diferentes, a coisa tende a complicar bastante, de fato. Aliás, deixando bem claro aqui, né, para quem não se deu conta ainda, a engenharia dos dados, a engenharia aqui do negócio, que essa limpeza dos dados, essa agregação de dados, esse aumento de dados, etc., é onde está o trabalho duro. Além da rotulagem, né? Se você for fazer, se quem vai fazer rotulagem é a própria organização, isso é um trabalho hercúleo e que toma muito tempo também, muito, muito tempo. Aliás, é isso e o cleansing, né? Quer dizer, você fazer a limpeza dos dados, etc. Os dados não vêm prontinhos, como se imagina. E isso é uma coisa que parece até arcaica, né? Medieval, mas é onde está a concentração do trabalho de gestão de projetos de inteligência artificial. Quer dizer, vamos fazer um projeto? Vamos. Vai levar quanto tempo? Olha, pode considerar que isso aqui vai levar um tempo bastante grande. E mais, como eu disse, é uma coisa exploratória, né? Então, não é tão simples de você fazer a previsão desse tempo. A gente pode só imaginar o seguinte, se tudo for feito dentro de casa, se não se aproveitar nenhum modelo, se não houver nada na nuvem, se não houver nada pré-pronto, esse trabalho é muito grande mesmo, né? Bom, só detalhando um pouquinho mais, nós estamos falando de aquisição e captura de dados, né? Extração, transferência, carga, filtragem desses dados, feature engineering, quer dizer, separar o que desses dados de fato é mais relevante para a análise que se pretende fazer, retreinamento de pipeline, porque você vai fazer isso, vamos dizer, de forma iterativa, você vai fazer isso várias vezes, né? Na medida que você precisa treinar o modelo e precisa entender se esse modelo funciona. A limpeza e o melhoramento dos dados, o chamado cleansing, né? E obviamente, a combinação de dados, de fontes de dados diferentes, porque você pode usar fontes de dados diferentes também, pode até usar dados de terceiros enfim, nessa conjugação aqui. Repare que isso tudo, gente, é um trabalho absurdo, que às vezes passa desapercebido, e até quem vai demandar o trabalho, a área de negócio que demanda o trabalho, não entende muito bem, quer dizer, o que precisa ser feito para isso. O ponto fundamental aqui é que se a organização não tem dados, com dados já é difícil. Agora, se você nem sequer tem dados, como é que você faz, né? Como é que a organização... Às vezes o setor de negócio não entende, fala, caramba, é tão simples, o que eu quero é isso aqui, ó. Né? Mas a história para chegar lá é um pouquinho complicada, não é tão simples assim. E principalmente quando você não tem dado. Imagina que você não tenha dado, o que eu faço se eu não tenho dado? De novo, eu não gosto de ler slide, mas só para a gente ter uma ideia, quer dizer, primeiro que nem toda aplicação precisa da mesma quantidade de dados. Uma coisa é quando você fala de imagem para medicina, outra coisa é quando você fala de gestão de sentar, fazer uma análise de um portfólio de projetos, por exemplo, né? São coisas bem distintas, a quantidade de dados necessária é diferente. Além disso, dependendo do que a gente está falando em termos de algoritmo, o dataset pode ser menor, pode ser maior, depende do algoritmo que vai ser usado. É muito importante e seria interessante que a gente pudesse fazer uso de coisas que já existem. Quanto mais coisa que já existe, melhor. E tem muita coisa na internet hoje bacana. Claro que para aplicações profissionais, nem sempre o que está free ali
disponível roda, é suficiente, né? Mas chama a atenção de rodar pesquisa, fazer parceria com empresas, comprar dados, né? Isso é possível hoje, possível e super comum, né? E até você fazer o aumento dos dados. O aumento dos dados é aqui um exemplo, né? Quer dizer, uma coisa é a imagem original, outra coisa é o que você pode fazer com essa imagem a partir da imagem original. E isso é muito utilizado, inclusive em sistemas de diagnóstico, por exemplo, em raio-x, etc. Isso é muito utilizado, super utilizado e faz parte do show. Quer dizer, você pode, você mesmo, gerar dados a partir de poucos dados, isso que eu estou tentando dizer, né? Além de fazer uso de outras formas de trabalho, como as GANs, como a Generative Adversarial Networks, que tem até um exemplo aqui. Aliás, é um exemplo incrível, né? Quer dizer, quantas dessas figuras aqui vocês acham quantas dessas fotos vocês acham que é foto de um ser humano, né? E a resposta é nenhuma, tá certo? Quer dizer, todas geradas por computador. Ou seja, é possível hoje você fazer, e aqui também vocês estão vendo exemplos aqui de como fazer isso, é possível a gente gerar dados, né? Isso é até perigoso do ponto de vista ético, do ponto de vista de fake news, de trabalhar com dados fakes. Isso é arriscado, né? Hoje é possível fazer miséria com as GANs, é possível, de fato, você simular, né, diálogos, discursos, e vocês sabem disso, mas o lado positivo disso é que isso também pode ser usado para treinamento, isso também pode ser usado quando você tem falta de dados. Basicamente, essa é a mensagem. Um outro ponto aqui, quer dizer, é que a rotulagem caseira, como eu disse anteriormente, ela demora para caramba, é um trabalho muito grande. Não sei quantos de vocês já passaram por essa experiência, mas é muito, muito complicado fazer isso, não é simples, né? Existem outras formas de fazer. Você pode contratar empresas para fazer. Vocês podem contratar uma DAO. DAO é uma Decentralized Autonomous Organization. Quer dizer, hoje em dia você pode fazer trabalhos com gente no mundo todo, basicamente, com contratos feitos de maneira flash, ou seja, em cripto. Quer dizer, você paga em cripto, o cara se oferece através da rede, Web3. Quer dizer, a coisa está muito bacana nesse sentido. Eu acho até que as DAOs são uma tendência no mercado, de uma maneira geral, não só para a pessoa física, mas para as pessoas jurídicas contratarem DAOs também. Então, hoje você pode fazer através de alunos, para quem tem acesso a alunos, você pode fazer através de captchas e recaptchas, como já fazem com a gente, né? Marque ali a quantidade de semáforos que existem, marque a quantidade de girafas, cachorros que estão na posição certa. Quer dizer, está ensinando para a própria pessoa está dizendo para a máquina o que é uma pessoa, o que é um cartaz, o que é um carro, etc. e tal. Então, assim, existem possibilidades hoje bacanas, interessantes, para a geração de dados e de rotulagem de dados, que é outra parte complexa do projeto, né? Complexa não, cansativa. Falando em cansativo, quer dizer, uma coisa importante é o seguinte: 70% dos dados aqui que a gente vai ter é para treinar, né? Muito bem, só que existe um dado de treinamento e existem dados de teste. Esses dados de teste, repara, tem duas questões aqui importantes, uma divisão importante aqui que é importante, que é legal de ser falada. Uma questão é a validação desses dados. Então, vamos lá, você tem dado de treinamento que você vai ali, enfim, treinar, desenhar o modelo, né? Ver se está certo, se não está, ver se você ficou legal. Outra é para você validar o modelo. O que é validar o modelo? É a hora que você prepara o modelo, seja isso com um algoritmo mais simples possível, uma regressão simples ou uma regressão logística, sei lá, até você fazer uma rede neural, ele tem uma série de parâmetros, tá certo? Quer dizer, esses parâmetros você vai fazer a primeira vez, vai testar, vai fazer a segunda, vai testar, retestar. Isso vai passando por um ajuste fino, até para evitar que ele fique muito genérico demais ou que ele fique muito certinho demais, que dificulte até a própria generalização. Então, isso é bacana, porque você tem um período ali, né, de acertar esses parâmetros, ou de otimizar esses parâmetros ao máximo, até que você pegue dados de teste mesmo, que vão testar o modelo já, digamos, otimizado ao máximo. Então, só deixando claro a divisão, quer dizer, dados de treinamento, dados de validação para essa validação para essa validação propriamente dita dos hiperparâmetros, e depois os dados de teste para você avaliar a capacidade de generalização do modelo que você criou. Bom, existem aqui trocentos modelos de machine learning, né? Só deixando claro aqui as categorias básicas de aprendizado supervisionado, não supervisionado e reforçado.
É interessante porque a minha segunda formação é psicologia, né? E eu ficava, há muito tempo eu tinha uma crise, falava assim, pô, fiz tecnologia, computação, psicologia, caramba, será que eu sou meio maluco? E depois de um tempo eu fui descobrir que os gurus de inteligência artificial, pelo menos um deles, né, ganhador de prêmio Nobel, etc. Não estou me comparando, pelo amor de Deus, mas ele também era interessado, né, tanto nas máquinas quanto no aprendizado. E isso gerou a própria curiosidade, a própria fundação de diversas questões ligadas à inteligência artificial. Então, eu não sou tão maluco assim. Eu acho muito interessante, principalmente essa parte aqui, que não é um tema da nossa palestra hoje, mas é um tema em si muito bacana. E eu botei só esse slide aqui, eu sei que vocês conhecem bastante isso aqui, né? Até a classificação, regressão, a clustering, to learning, mas eu só chamo a atenção que existe um tipo de algoritmo que é meio que cross a categoria de aprendizado de máquina e que está crescendo no mercado. Quer dizer, você sai de rede neural para classificar imagem e começa a usar a rede neural para uma série de aplicações diferentes, né? E que, obviamente, demandam também certas características de dados, certas características do ambiente, etc., diferente. Mas há um crescimento nesse sentido, eu acho importante mencionar isso. O tipo de algoritmo que você vai usar vai depender do que você quer fazer, obviamente, né? Isso às vezes não fica muito claro para quem está pedindo, mas é importante para quem está fazendo. E é claro que você pode misturar isso um pouco, mas existem cada algoritmo, cada categoria de algoritmo está mais ligada a um determinado tipo de coisa. Uma coisa é você fazer uma previsão, outra coisa é você fazer uma recomendação de um livro, recomendação de um artigo, outra coisa é você fazer tentar descobrir um problema, outra coisa é você tentar, por exemplo, no caso de projetos, imagina você tentar dizer o seguinte: olha, eu vou rotular projetos de sucesso e projetos de insucesso. Então, vou pegar todos os projetos que a gente teve em sucesso, e vou dizer por que os que não tiveram sucesso tiveram problemas. E aí, eu vou jogar um projeto novo, vou jogar um scope statement de um projeto novo aqui, e a máquina vai cuspir para mim: olha, isso aqui tem tantos por cento de chance de ter sucesso ou não ter sucesso, e por que não tem, que tem chance X de ter sucesso ou insucesso? Olha, por isso, isso, isso. Bom, isso aí é bacana pra caramba, mas que tipo de algoritmo deveria ser usado para isso, né? Podemos fazer isso facilmente aqui com aprendizado supervisionado, afinal de contas estamos rotulando, né, o que é sucesso e o que não é sucesso. Sim, mas será que você não podia fazer uma classificação também anterior, deixar a máquina aprender sozinha o que é sucesso e insucesso? Enfim, as possibilidades são muitas, e apesar de serem muitas, no fundo, o que você quer é a capacidade de generalização, né? Quer dizer, você quer entender como é que esse negócio produz melhor. Só que são vários itens que têm que ser considerados. E aí é interessante a interação também do gestor de projeto com a equipe, né, de ciência de dados e com a área de negócios. Quer dizer, o que se espera que se espera desse modelo? Estamos falando de desempenho, né? Existe uma questão de tempo envolvido nisso para se fazer o algoritmo, para testar o algoritmo, o próprio propósito do que se espera daquela aplicação, daquele modelo. E também a explicabilidade. Repara uma coisa, é importante de falar, é o seguinte: você tem algoritmos extraordinários, que o índice de previsão é fantástico, né? Que você fala de rede neural com várias camadas, de deep learning, você vai ter uma previsão absurda, porém, o grau de explicabilidade desse algoritmo é muito menor do que o grau de explicabilidade, por exemplo, de uma árvore de decisão, que você, obviamente, fica mais fácil de entender por que você chegou no resultado XYZ. Né? Uma coisa é você falar que, olha, vai chover amanhã, porque abre decisão, porque a rede neural sugere que depois de você fazer o forward e backward, você chegou e falou: está aqui, ó, vai chover. Ok, e ninguém quer saber por quê, né? Porque, afinal de contas, foi um algoritmo inteiro que disse aquilo, né? Previu isso, poxa, vamos nessa, um algoritmo bacana, muito preciso. Agora, quando você fala de uma doença, quando você fala de um diagnóstico de câncer, por exemplo, que apoia um médico nessa decisão, né, e de que vai contar para o paciente isso, a explicabilidade é um item muito importante, né? Quer dizer, é importante entender como é que... Porque dependendo da quantidade de camadas, a explicabilidade fica muito complicada, muito, muito, muito difícil. Muito mais do que, por exemplo, uma regressão, né, obviamente. Então, esses itens aqui têm que ser postos na balança do que você quer, visando o que você precisa fazer. Quer dizer, dependendo do que a gente está falando aqui, as possibilidades são muitas, mas é importante pesar na balança o que se espera para que se escolha o melhor algoritmo, né?
e o melhor modelo depois. Aqui é a comparação de CPU com GPU e TPU, a Tensor Processing Unit da Google. É claro que a pesquisa é da Google, então isso pode estar um pouquinho, enfim, enviesado, mas o fato é que são unidades de processamento específicas para Machine Learning, e o que eu quero dizer com esse dado, com esse slide aqui é o seguinte, quer dizer, a complexidade do treino, né, que vai, obviamente, depois vai pedir mais tempo, mais dados e mais máquina, por isso que eu botei esse gráfico aqui, ela está diretamente ligada à quantidade de dados. Quer dizer, uma coisa são dados para uma regressão, né? Ou então uma clusterização, vamos dizer. Outra coisa são dados para a rede neural. A quantidade de dados envolvida é bem diferente, bem diferente. Você tem esses dados, não tem esses dados, quer dizer, a complexidade do modelo e o tipo de algoritmo, quer dizer, o que se espera desse modelo, o que é o modelo, afinal, né? Isso vai influenciar também, e claro que o tipo de algoritmo também, dependendo do que a gente está falando. Se a gente está falando de uma árvore, é uma coisa. Se a gente está falando disso aqui, com função de ativação, quer dizer, o próprio nível de hiperparametrização de uma rede neural é bem mais complicado do que normalmente outros algoritmos mais simples, digamos assim, né? Bom, como eu já falei várias vezes, é interessante que a gente use o que já tem, né? A gente não precisa reinventar a roda sempre. Então, você não precisa começar a fazer do zero o teu modelo. Existem formas de você fazer transferência de aprendizado, claro que existem. Eu coloquei aqui vamos dizer, os macro serviços de Model as a Service, né? Que é da IBM, o próprio Watson, o Azure, a Azure, o Google e a Amazon, né? Mas existem outros, claro, mas isso aqui são os campeões, digamos assim. E, claro, você pode fazer isso em casa, mas você pode usar modelos que já existem. Eu arrisco dizer que pode e deve. Aliás, nada impede de você fazer abordagens conjugadas. Você pode usar modelos seus misturados com modelos na nuvem. Quer dizer, isso não é pecado. Pelo contrário, você eventualmente pode estar otimizando, você pode se basear. Digamos que você quer fazer a diferenciação de preços ou de modelos de uma determinada marca de carro. Sim, mas se você já, em cima dessa camada, né, tiver uma camada inferior, né, em que você saiba o que é ou não carro, já ajuda bastante. O teu V0 muda bastante, né? Bom, aqui nós estamos falando de QA. QA, Quality Assurance, por assim dizer. A hora que você está falando de dado de treino, né, treino do modelo, etc., ajuste hiperparâmetro, aquela coisa que leva um tempinho, leva mesmo, você chegou aqui no modelo, né, resultado da avaliação, e aí você precisa, de alguma forma, testar aquilo que você fez, ou seja, ver se esse modelo, de fato, ele está fazendo sentido. Isso é uma coisa que vai, como eu disse desde cedo, vão ter diversas iterações até que você chegue no modelo que você acha que é o mais otimizado, e isso vai mudar com o tempo, porque os dados mudam com o tempo. Mas existem formas de você validar isso, né? Quer dizer, existem várias formas. Na verdade, aqui a ideia não é esgotar nem de longe as formas que existem para fazer de revisão de modelo, mas a cross-validation, confusion matrix e learning curve são as mais... Learning curve é curva de aprendizado. Você vai estar fazendo aquilo várias vezes, você vai aprendendo cada vez mais, né? A matriz de confusão, assim chamada, porque é uma matriz, estamos falando aqui de tentar entender, né, aqui talvez para quem nunca viu, os verdadeiros positivos, os falsos negativos, os falsos positivos e os verdadeiros negativos. É claro que cada um desses vai levar um índice, né, que pode ser um índice de precisão, um índice de sensibilidade, de especificidade, de acurácia do modelo. É legal comentar que uma coisa é você falar assim, bom, eu tive aí, digamos, um falso positivo aqui do cachorrinho, né? Um falso positivo. Legal. Um falso positivo de um cachorro tem um impacto. Agora, um falso positivo de uma doença tem outro impacto. Então, essa análise aqui de verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo, ela é um pouco mais complexa do que parece a princípio, né? Quer dizer, quando você mostra aqui a figura do gatinho, do super meiga, é uma coisa, dependendo do tipo de algoritmo, do tipo de modelo, perdão, que está se pretendendo, essa análise ela é fundamental, porque ela começa a mostrar o seguinte, olha, não dá para aceitar índices abaixo ou acima, um score, né, abaixo ou acima de determinado fator do tipo erro 1, que é falso positivo, ou falso negativo, que é tipo erro 2. Quer dizer, você tem que começar a se preparar para como que você vai lidar com isso e o que é aceitável e o que não é aceitável.
Aliás, quando você faz uma junção de matrizes de confusão, dependendo da quantidade de modelos, dependendo do que você quer, de onde você quer chegar, existe uma outra opção, que é esse Receiver Operation Characteristics, que é o ROC, que é interessante pelo seguinte, que você compara, na verdade, modelos, né? Você sumariza várias matrizes de confusão e compara. Você tem aqui a versão humana, né? Olha aqui, essa aqui é a false positive e true positive, né? Você tem a curva humana aqui e você tem a curva dos modelos aqui depois testados. É claro que isso aqui é um exemplo, mas nós estamos falando o seguinte, quer dizer, a análise aqui é da quantidade em relação à curva, tá certo? Quer dizer, quanto maior a área dessa curva, mais preciso o modelo. E aqui você está comparando vários modelos ao mesmo tempo, né? Isso é interessante porque a curva ROC, como diz aqui o slide, mostra quão interessante está o modelo, né, em relação às classificações todas. Bom, existem outras formas de você analisar, vamos dizer, fazer a análise de qualidade do que está sendo feito. Quando a gente, lá no início, pensou se tem interesse, de fato, fazer um projeto de inteligência artificial para o negócio, obviamente que a gente pode ter montado KPIs, a gente pode ter montado algum tipo de IPO, algum tipo de IPO, perdão, ou algum tipo de OKR, né? Se estamos falando de trabalhos em equipe, estamos falando de projetos, por que não ter montado OKR? E essas OKRs podem estar ligadas a diversas métricas, quer dizer, mas fundamentalmente, aqui são exemplos, tá, gente? Aqui pode reduzir falsos positivos, apoiar a empresa em dados com mais alta qualidade, etc. Mas, no fundo, o que a gente está falando é o seguinte, e aí, né? Quer dizer, funcionou, não funcionou, atingiu o objetivo esperado, às vezes você não vai metrificar isso diretamente com grana, mas o valor que está sendo gerado, eu tenho uma preocupação muito grande com o valor, tá certo? Quer dizer, até quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito em valor, em geração de valor para o cliente. Será que isso aí foi feito da maneira correta e gerando o valor que se esperava? Os dados realmente representam o que tinham que representar? A acurácia do modelo está interessante, está adequada em função do que se esperava do modelo? Quer dizer, isso dá para você, de fato, metrificar, deve metrificar, para que você possa medir se o modelo atingiu o que ele era suposto atingir, tão simples quanto isso, tá certo? Então, os OKRs, eles são bem-vindos, né? Eu falo de OKR, não falei de KPI, porque eu gosto de OKR, eu acho que o OKR, pelo fato de ele não ser cascateado, né? Alguém dizer o que vai ser, mas da equipe junto trabalhar e propor tanto o O quanto o KR, eu acho mais interessante, eu acho que combina mais com esse tipo de projeto de inteligência artificial. Até que chega uma hora que você operacionaliza o modelo. Uma hora, o que é operacionalizar? Botar em operação, basicamente é isso. E aí você pode botar em operação de várias formas, né? Hoje em dia, o que não usa, né, a inteligência artificial em algum grau, né? Você está usando o seu Waze aí, ou o seu iFood está vendo aí qual é a melhor hora de entregar comida, o que tem, combina aí dados de temperatura com trânsito, com quantidade de restaurantes ao redor, etc., para ver o melhor caminho, e por aí vai. E outras empresas também, tantas outras estão usando cada vez mais inteligência artificial. A graça disso é que você passou por todo esse processo, passou pelo projeto, ou seja, gerou um modelo que vai ser operacionalizado. Agora, a questão da operacionalização, ela pode ser um pouco mais complicada dependendo da operacionalização, né? Por exemplo, talvez você não precise mais aqui de tanto poder de processamento, uma vez que o poder de processamento maior, por incrível que pareça, é quando você está treinando, tá certo? Em geral, a não ser que você vá usar uma coisa um pouquinho mais complicada, como, por exemplo, um modelo desse tipo aqui. Um modelo desse tipo aqui, a coisa é mais complexa um pouco, e vai nessa direção aqui, né, gente? Se você tiver projetos offline, um modelo offline é uma coisa, né? Um modelo com banco de dados estático, etc., que não é que é a maioria, inclusive, que funciona super bem, que é muito bacana. Outra coisa é você ter aqui previsões on demand, aí já a coisa já é um pouquinho mais complicada, até que você tem previsões real time. Previsões real time, eu estou até com um cliente agora que a gente está fazendo um projeto nesse sentido, né? No caso é com uma fábrica, enfim, mas é basicamente previsão real time de produção. A coisa um pouquinho mais complicada, e a necessidade, às vezes, de máquinas cristalizadas, etc., de você usar alguma coisa como Hadoop, ou se você usa streaming, se você usa aprendizado e atualização
automática, isso aqui, o Kafka é sensacional, né? Eu estou falando aqui de ferramentas basicamente grátis, basicamente consagradas, enfim, mas todo esse circuito aí, Apache, tem ajudado bastante o mercado de uma maneira geral, o Spark e tudo mais, porque você consegue ter um poder de processamento compatível, dependendo dos dados que a gente está falando, dependendo da empresa, dependendo do que a gente está dizendo, sem esse poder de processamento absurdo, você não consegue fazer nada, que estamos falando de, às vezes, milissegundos de informação, e muito dado ao mesmo tempo, né? Então, a coisa começa a complicar dependendo da abordagem que você usa para operacionalizar. Outra consideração é se você vai fazer isso em casa, on-premise, ou se você vai fazer isso na nuvem. De novo, não vou ler slide, mas existem vantagens de você fazer em casa, obviamente existem vantagens de você fazer isso com alguém. Eu diria o seguinte, né? Quer dizer, primeiro que você pode fazer uma integração das duas, isso não é ou exclusivo, digamos assim, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que você tem que analisar o que você precisa, o que você imagina. Normalmente, esse ponto aqui, dependendo do que a gente está falando, é muito importante, né? Uma estrutura flexível também é muito importante. Estou tentando dizer que, às vezes, vale a pena, de fato, você considerar o serviço, sem dúvida nenhuma. Agora, existem outras questões, como, por exemplo, isso aqui, que hoje cada vez, aliás, está aqui até a consideração da LGPD ou da GDPR, se fosse em outro país, enfim, que você também tem que pensar. É por isso que eu acho que às vezes, soluções híbridas, né, parte em casa, parte na nuvem, às vezes podem funcionar de maneira bastante interessante. Você não é obrigado a ser só de um lado, né? Mas cabe estudar o tipo de modelo que você precisa e o tipo de aplicação, de operação que você espera ter, para ver que forma que se encaixa melhor no teu negócio. Falei um pouquinho do MLOps, há uma tendência forte a isso, muitas empresas trabalhando já com a MLOps, dependendo do tipo de negócio, dependendo do quão dependente de dados a pessoa, a organização é. É claro que quanto mais dependente, mais isso aqui faz sentido, essa integração ela é sensacional, ela é cada vez mais mandatória, dependendo, de novo, né, da quantidade de dados, do que a sua empresa faz com esses dados, como é que ela trabalha com esses dados. Uma coisa é você pensar numa empresa, vamos dizer, um pouco mais estática em termos de uso de dados, outra coisa é pensar no Netflix, tá certo? Quer dizer, o tipo de uso de dado e o tipo de modelo que se espera dos dados, o que vai se fazer com esse modelo, influencia diretamente nessa abordagem. Mas eu diria que é uma abordagem extremamente interessante, crescente, para projetos de inteligência artificial e que cada vez mais a gente vai ver presente no mercado. Há um crescimento cada vez maior nesse sentido e é natural que assim seja, né? Acho que vale uma menção aqui ao storytelling, que cada vez mais se fala nisso no mercado, e muitas vezes o cientista de dados ou quem está fazendo a parte mais técnica, aqui de novo, o gente de projeto, acho que influencia bastante, porque é interessante que a gente consiga, né, deixar o mais claro possível. A área de negócio, ela não quer saber se você usou um algoritmo A, B, C ou D, tá certo? Ela quer saber, ela quer ovo, não quer saber se é pato ou se é pata. Então, é importante você deixar esse ovo explícito, deixar essa informação clara, né? Comparativa, simplificada, com a apresentação adequada e, preferencialmente, contando a história, né? Contando uma história. É muito bacana que se pense dessa forma, que se estruture dessa forma o trabalho, a apresentação, principalmente para trabalhos que eu digo internos, né? De previsão ou de modelagem de algum tipo de hiperpersonalização, enfim, porque você acaba deixando a informação mais limpa, mais cristalina, como deve ser, tá certo? Quer dizer, você faz um trabalho inteiro de exploratório, de modelagem, etc., chega ao final e vai mostrar o quê? Olha, vamos explicar aqui o tempo aqui de ativação, mais que parâmetros que foram utilizados. Não, você vai mostrar o que precisa mostrar da forma que o negócio entende. Então, essa é uma preocupação que tem que haver e que, às vezes, o dedo do gestor aí é fundamental para deixar isso mais cristalino para quem está recebendo o produto do projeto, a operacionalização do projeto. Pensando em abordagem, estamos aqui terminando, uma coisa é você fazer isso de maneira waterfall, né? De maneira cascateada. É possível? É recomendado?
Não. Quando eu digo não, assim, essas fases que eu comentei com vocês, se você pensa, em fazer isso, digamos, fase a fase, independente do ti aqui estou dando um exemplo de 3. Aqui é um projeto que eu também, enfim, participei falando de felicidade na organização, previsão de felicidade, previsão de clima positivo na organização, enfim. E aí você tinha predições diferentes aqui, né, digamos. E você fazer isso por fase, fazer isso a fase toda de Business Understanding, depois a fase toda de Data Understanding, toda a Data Preparation, toda a assim, você está indo contra a ideia de você gerar valor mais rápido, entende? E gerar pequenos incrementos. Gerar o ROI, né? Gerar um ROI com 20%, como eu falei, gerando 80% do ganho. É mais interessante uma abordagem mais ágil. O que eu chamo de mais ágil? Ou seja, vamos fazer isso aqui para turnover, depois a gente faz isso aqui para absenteísmo, depois... E vamos ver, claro, qual desses 3 agrega mais valor e vamos começar por ele, tá certo? E aí você passa por todas as fases. Até porque essas fases, isso aqui, basicamente, são fases recursivas. Aliás, até aqui você pode ter fases. Todas aqui, na verdade, são recursivas. Ou seja, você não necessariamente vai sequencialmente nessas fases. Essas fases, necessariamente, elas precisam de ser recursivas, porque você, às vezes, não entendeu direito o modelo, às vezes o modelo demanda dados novos, os dados, às vezes, dependendo de onde vem esses dados, a IoT, por exemplo, eles mudam com frequência, até a estrutura do dado muda, e isso demanda uma nova rodada, ou até um outro algoritmo, enfim. Então, é natural que haja essa iteração, né? Então, eu acho que a agilidade aí conta muito mais. E falando em agilidade, o Kanban, ele tem se provado, na minha experiência, uma forma bacana de trabalhar, mesmo com esse PMI junto, porque você, apesar de você ter aí um modelo muito pouco prescritivo, né? O Kanban é zero prescritivo, digamos assim, né? Em relação a outros, ao Scrum, por exemplo. Mas ele, o fato de não ter time box, né? Ele dá uma visão de ciclo de vida e de priorização de classe de serviço, etc., que pode ser muito interessante para o uso para projetos de inteligência artificial, né? Me parece bastante a conjugação dele com as fases do CPMI me parece bastante interessante. E eu estou colocando 2 opções aqui, né? Você ter colunas por fases, né? Ou seja, por fase do projeto, então desde Business Understanding até a operacionalização, que pode ser uma opção, mas eu já vou logo colocar a opção que eu acho melhor, que é a boa e velha opção aqui das coluninhas, onde você, por cor, separa as fases. Então, assim, né? Business Understanding, Data Understanding, mas vamos fazendo devagar e sempre, né? Por cada coluna representando, obviamente, a evolução do projeto, mas nas cores representando as fases e, obviamente, as tarefas aqui em cada post-it. Isso fica muito mais tranquilo de você acompanhar e de você reposicionar, principalmente a repriorização de coisas dependendo do teu backlog, dependendo da classe de serviço do teu backlog, dependendo de cada feature que se pretende desenvolver, né? De cada funcionalidade, de cada história que se pretende desenvolver. Assim, me parece, na minha experiência até então, mais prático, mais fácil de visualizar, mais fácil de entender. Claro que você pode ter mais colunas aqui, dependendo do que a gente está falando, eu só deixei assim para ter um exemplo na tela, né? Mas me parece que é mais interessante para quem está tocando o projeto, digamos assim. Bom, essa era mais ou menos a ideia. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos vocês pela audiência, pela paciência. Espero que tenham gostado. Meus contatos estão aqui e estamos à disposição aí para qualquer coisa, para qualquer, enfim, contato, para qualquer informação que seja necessária. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.